O software livre no governo, ele tem avançado? Como que é a situação que você vê a partir do seu local aí? Como que você está vendo o software livre no Estado? Porque o Estado, ele é o maior comprador de tecnologias do Brasil. A gente não pode desconsiderar isso. Como que está essa situação? Olha, eu acho que está desmobilizado. Já foi bastante ativo, né? Nós já tivemos um movimento muito forte de percepção de que o software livre era uma tecnologia, né? Continua sendo uma tecnologia bastante estratégica para qualquer tipo de governo, para qualquer tipo de governança, independente se é uma governança de uma comunidade pequena, de um condomínio, de um grupo de pessoas pequeno, ou um grupo de pessoas grande, ou um país, né? Enfim, o software livre ele é estratégico, né? Para poder fornecer as ferramentas necessárias a essa governança, né? Então, quando isso estava muito ativo lá no início do governo Lula, foi feito um portal, software público, foi feita uma lei, foram feitas várias articulações, né? Isso eram coisas que eram construídas antes mesmo do governo Lula ter iniciado, né? Eram políticas que já faziam parte, inclusive, do próprio plano de governo, quando ele entrou, que se gostaria de ter essa autonomia tecnológica. Mas, à medida em que justamente as big techs foram se apropriando desse conhecimento, e isso para além do Brasil, né? Isso foi uma coisa que teve alcance mundial mesmo, e inclusive de tecnologias que nós mesmos aqui desenvolvemos dentro do governo. A gente fazia streaming, antes do YouTube fazer streaming de vídeo, tá? Nós tínhamos essa tecnologia aqui no Brasil, construída, feita, funcionando, né? Numa escala como o YouTube tem, não, porque a gente não tinha a infraestrutura necessária para aguentar isso, mas a gente tinha a tecnologia. Era só a gente dar continuidade, né? Era uma questão o escalonamento, né? A escalabilidade, ela poderia ser dada com o tempo, mas a gente não teve esse tempo. Né? Infelizmente, o que aconteceu foi que justamente essa predação ocorreu, né? Dentro pois dentro do estudiolivre.org. Essa predação, ela ocorreu mesmo, né? Houve uma apropriação muito grande de todo o conhecimento que foi gerado, né? Não só aqui como no resto do mundo, para ser confinado dentro de big techs que perceberam o potencial disso e colocaram a seu favor, né, a todos os estudos que haviam sido feitos também em relação ao comportamento humano, de como essas massas se comportavam em relação aos estímulos que recebiam em cima das telas. Então, hoje a gente tem mais ainda do que as big techs, a gente tem um estudo de comportamento humano feito em cima dessas ferramentas muito forte e muito viciante. Infelizmente, a gente hoje tem uma sociedade extremamente viciada em dopamina e noradrenalina, segundo o nosso querido Siddhartha Ribeiro, né? Que estudou isso e falou, olha, a gente tem um problema maior aí, que é de saúde pública também. Né? Porque vício é um problema de saúde pública. Então, a gente, mais do que libertar a tecnologia, a gente tem que libertar também a mente das pessoas, né? Desses vícios aí que estão ocorrendo, da gente normalizar, carregar um celular para onde quer que seja e ficar nervoso se está sem o celular e ficar, meu Deus, né? Eu preciso estar com essa tecnologia colada no meu corpo, gente. Eu nasci numa época que linha telefônica era caríssima. Era um luxo você ter linha telefônica em casa. E hoje você carrega um telefone e ai de quem não carregar o telefone junto. Meu Deus do céu, tipo, onde é que a gente está? Né? Que mundo é esse? Que loucura é essa? Assim, eu não sei. Eu mesma, às vezes, paro e digo, cara, para onde é que a gente está indo, né? Enfim, viajei. Não sei se respondi a tua pergunta. Não, sem dúvida. Na verdade, você trouxe uma outra questão, né? Você falou que, olha que loucura, aquilo que foi criado, né,
algumas tecnologias que se criam exatamente para facilitar a nossa vida, nossas interações, depois elas, do jeito com que elas são organizadas, elas passam a gerar uma servidão maquínica, né? Nós que passamos a servir, nós passamos a ser quase escravos de determinados procedimentos. Mas isso interessa a quem ganha dinheiro, né, com isso. E aí, Nina, eu continuo e pergunto para você, o software livre, ele é uma alternativa de compartilhamento de conhecimento que permita que o nosso país também se desenvolva, porque tem muita gente que diz assim, o software livre colabora só com coisas que são lá de fora. Curiosamente, essas pessoas que dizem isso do software livre, que o software livre é transnacional, essas coisas, são os que mais brigam para usar recursos computacionais e softwares proprietários de empresas que não deixam um tostão aqui dentro, né? Como que você vê essa questão do software livre e do desenvolvimento da inteligência coletiva local? Eu estava ouvindo vocês agora, ô Sérgio, e eu Sim. lembrei de uma frase que eles costumam falar bastante, que é: nós precisamos fechar essa API, fechar essa tecnologia por questão de segurança. A gente deixar aberto, nós vamos perder o controle sobre o que será feito, né? E esse controle sempre fica sendo manuseado, gerenciado por esses pequenos grupos. E não e isso nunca foi uma preocupação, nunca foi necessariamente essa preocupação nossa dentro da comunidade de software livre, pelo contrário. Conforme aconteciam as evoluções, vou pegar aqui o Linux, que é um dos mais avançados de construção coletiva, né? E aberta, assim, de código e de uma tecnologia que funciona para a gente, com várias distribuições. O Linux, ele sempre teve, né, sempre se posicionou ali abertamente, as opiniões, sejam pessoais ou as opiniões em relação à comunidade. Sabemos dos limites dele ser um homem branco e, se eu não me engano, americano, né? Não sei se ele é... O Linus, ele é finlandês. Finlandês, isso. Já estou tão acostumada com o pessoal sendo americano. Não, o Linus é finlandês. Ele sempre colocou os posicionamentos dele em relação a uma educação tecnológica de qualidade, e como que ele... E por quais motivos ele liberou o código do Linux, que é usado hoje em softwares proprietários de sistemas operacionais. Então, nós temos aí um exemplo de que você teve uma abertura do código com várias ressalvas. Ele também se posicionou em diversos momentos políticos importantes para o mundo, né? Então, muitas ressalvas em relação a isso, em relação aos posicionamentos dele. Só que nós visualizamos que essa ideia do controle ela está muito ligada ao lucro. Então, se a evolução tecnológica é lucrativa, vão ter brigas de grupos que já são grupos poderosos para eles conseguirem manter o lucro ali naquele grupinho. Não, se tiver muita abertura de lucro, uma redistribuição, o que você faz? Vai ter menos concentração de renda. Então, é muito bem pensado para a inteligência artificial, da forma que ela está sendo costurada hoje, uma API fechada, uma API que você necessita de pagar um valor alto para conseguir usar. É muito bem pensado a infraestrutura de armazenamento dos dados, para você ter acesso a essa infraestrutura, ela também é paga. Então, para fazer construções coletivas de mini serviços tecnológicos, e para as gerações que estão chegando agora, elas estão acreditando que isso já nasce assim. Então, tem uma preocupação, assim, e eu visualizo isso na fala de todos, da geração que está chegando agora e já assume que essas GAFAM, né, que nós chamamos, né, é um termo muito usado pela galera que fez o projeto, né, de segurança digital nas escolas, que me fugiu o nome agora, que é do Pará, é muito bem fechado entre eles essa ideia de cada vez mais incentivar um esquecimento da origem dessas tecnologias. Então, quando nós vamos para as universidades, pensamos as universidades, e vocês estavam conversando isso antes da gente começar a conversar aqui no podcast, quase todas as tecnologias de IA que nós temos hoje saíram de universidades.
né? Eram doutores ou estudantes de doutorado, mestrado, se juntaram, pensaram essas ferramentas, pensaram as Big Techs e etc. O que também nos coloca numa situação de pensar os limites os limites de desenvolvimento dentro da pesquisa, dentro dentro das universidades. Porque se você não tem um mínimo de compreensão da saída dessas ferramentas e a forma que elas estão prejudicando uma sociedade hoje, não querendo colocar responsabilidade nas universidades, mas você não tem uma transição tranquila de como que isso está sendo feito, eu acho que é um ponto a se pensar no que nós estamos conversando aqui. E o Jader me lembrou aqui, obrigada, Jader, Educação Vigiada, exatamente o nome do projeto que eu citei, que usa esse termo GAFAM. E um outro ponto que que eu tenho pensado muito, trazendo um pouco do exemplo que eu trouxe do continente africano, o Jader colocou o exemplo na Amazônia, nos territórios amazônidas, na verdade, e aí eu gostaria de finalizar essa parte da pergunta, já que eu citei as gerações de agora que já estão entrando no mundo proprietário tecnológico, não conhecem, não conheceram, né, tiveram a oportunidade de conhecer essa outra visão, que é sobre a redistribuição da renda que é gerada por essas tecnologias. Então, assim, não é a inteligência artificial que está impulsionando concentração de renda. É um conceito que está sendo utilizado para que a concentração de renda aconteça de forma mais rápida. Perfeito. Eu também tendo a concordar que eu tenho ressalvas e muitos questionamentos sobre a palavra inteligência nesse uso artificial, né? Que também, para mim, é marqueteiro, também é uma forma de você conseguir fazer uma concentração de ideias e de rendas ali. Só que, realmente, eu visualizo como existem possibilidades, e aí eu posso responder na próxima pergunta, existem possibilidades de a gente tornar esse conceito um pouco mais aberto. E, no nosso caso do Brasil, a nossa pluralidade regional, de cultural, de contextos diferentes, nos proporciona essa oportunidade de fazer essa virada de chave aqui. E aí eu concordo com a chamada de atenção aos nossos governantes, às pessoas que têm a caneta e o papel para assinar, de que nós precisamos fazer esse caminho inverso o mais rápido possível. E eu estou muito preocupada com as gerações de agora, porque elas não conheceram o que eu conheci, o que vocês conheceram, então elas já estão assumindo que o mundo tecnológico é desta forma. E isso me preocupa.